Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinar do GEP Cost Driver juntamente com o CIEC. Talvez alguns de vocês não conheçam ainda o CIEC, a gente vai ter uma oportunidade aqui ao longo da próxima hora da gente comentar um pouquinho, na verdade, fazer um convite para vocês de participarem do CIEC, das comunidades de prática. Então, como vocês receberam e-mail, também receberam um convite, assim, acabaram se inscrevendo aqui hoje, nesses próximos 50 minutos aqui, a gente vai discutir um pouquinho de inteligência em compras, que é uma parte ali, um recorte dentro de todos os processos e atividades que a gente pode ter na área de compras, né, ou área de suprimentos, ou procurement. São vários temas aí que a gente acaba utilizando para o Brasil. A gente vai explicar e explorar um pouquinho esse tema. Antes disso, eu queria compartilhar com vocês, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Georgino. Eu estou aqui juntamente hoje com a Fábia e com a Alexandra, do time do CIEC. Do time do GEP Cost Drivers, a gente tem a Tânia, que provavelmente a maioria de vocês já conheçam, é economista, né, faz os webinars e também responsável pelas análises, junto com o time dela, responsável pelas análises de mercado fornecidas pelo Cost Drivers. A gente também tem o Denis e a Giovana, que também faz parte do time aí da Tânia, de análise de mercado. Então, são essas pessoas que estão aqui presentes hoje, tanto do lado do GEP Cost Drivers, tanto do CIEC. Também gostaria de compartilhar com vocês que fiquem à vontade para tirarem dúvidas ou fazer uns comentários aí no chat. E quando a gente compartilha a tela, né, a gente perde o acesso a essas perguntas, esses comentários, mas a gente vai ter um momento apropriado para conversar aqui e abrir para vocês, né, abrir para a gente tirar essas dúvidas e fazer esses comentários. Tudo bem? Então, reforço aí, em nome tanto do GEP Cost Drivers quanto do CIEC, sejam bem-vindos e espero que seja bem produtivo e útil esses próximos minutos aqui que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, ok? Então, primeiramente, passando a agenda do que a gente vai discutir hoje, né? É pouco tempo para a gente falar de tanta coisa legal, mas a gente vai se esforçar aqui para ficar dentro do tempo, dentro dos 50 minutos, 1 hora. Então, rapidamente, vou relembrar alguns conceitos do que a gente pode definir como inteligência em compras. Depois, a gente vai passar por alguns casos práticos, que vai ter a ser conduzido pela Tânia, casos reais aí de análise de custo, análise de mercado, focado para a área de compras, obviamente. Depois, a Fábia vai explicar para vocês o que é o CIEC, o que é a comunidade prática e fazer um convite para quem se interessar de participar dessas discussões. E no final, a gente vai ter um encerramento e também a gente vai fazer um sorteio de 10 livros. Então, para quem puder ficar aí até o final, participar, o nome de vocês vai estar nessa lista de sorteio. Sobre um livro de inteligência em compras, né? O título é Inteligência em Suprimentos, Como Fazer. Eu, junto com o Guilherme, somos os autores desse livro. E só para falar rapidamente, é um livro que a gente tentou escrever de uma forma mais didática possível, para ajudar as pessoas, as áreas, a implementar a inteligência de compras nas suas organizações. Às vezes tem um entendimento que é algo muito complexo, muito difícil, mas não é nada disso. A partir do momento que a gente usa as ferramentas corretas, usa os processos corretos, né, a gente consegue sim colocar mais inteligência aí na área de compras, para no fim do dia a gente tomar decisões mais confiáveis, com fatos e dados, né, baseado aí em fatos e dados. Então, fiquem aí até o final para a gente sortear esses 10 livros, tudo bem? Vocês fazerem parte do sorteio. Então, para a gente começar aqui, o que é inteligência em compras, né? Então, eu gosto muito de dizer de que inteligência é quando a gente toma decisões a partir de fatos e dados que estão organizados, que a gente utilizou em ferramentas, a gente utilizou em processos para racionalizar a nossa tomada de decisão. Então, isso é basicamente inteligência, que vem, pessoal, a inteligência de compras, ela vem muito da inteligência competitiva que tem lá na área de marketing, na área de vendas, né? E se a gente tem uma inteligência para vender, por que não ter uma inteligência para comprar? Então, é mais ou menos essa a ideia aí, o conceito que a gente traz de inteligência em compras. Eu gosto muito dessa definição, né, que inteligência, a gente usa aí as ferramentas, os processos, como eu comentei, coleta dados, vai criando informação, vai criando conhecimento. Para isso, a gente precisa, sim, de um raciocínio lógico, né, que está aqui como um pensamento crítico avançado.
tem que ter um olhar curioso aí da gente aprender um pouquinho mais. E para entregar mais valor, mais eficiência, entregar mais saving, né? Que é a palavrinha-chave aí da área de compras, da área de procurement, para a gente conseguir entregar mais valor para as nossas organizações, para os nossos stakeholders e também para o nosso cliente, para o nosso consumidor final. E dentro disso, a gente pode fazer uma série de coisas, né? A gente pode identificar oportunidades, ameaças, que vai ser um pouco do que a Tânia vai explorar aqui com vocês daqui a pouquinho. A gente também trabalha com a parte de fornecedores, então critério para homologar fornecedor, qual grupo de fornecedores que a gente vai desenvolver, que tipo de indicadores a gente vai ter com esses fornecedores, como a gente utiliza essas informações no nosso dia a dia para montar a nossa estratégia de negociação. Também tem a parte de olhar para dentro de casa, então fazer uma spend análise, uma análise de gastos muito bem feita. A gente vê por aí, eu fiz uma spend análise, eu sei quem são meus top 5 fornecedores, minhas top 3 categorias, e a análise do gasto vai muito mais do que isso, né? Ganhar profundidade aí na visibilidade, a gente entender o histórico dos nossos gastos, dos nossos consumos, sazonalidade, valor unitário, enfim, tem uma série de coisas interessantes que dá para a gente fazer através aí dos dados internos. A gente também, a partir do momento que a gente identifica oportunidades ou ameaças, a gente pode discutir em como mapear esses riscos e mitigar esses riscos, gerenciar a performance do time de compras também, pode se encaixar dentro da inteligência, né? Gerir melhor os KPIs, até quais são os KPIs corretos que a gente vai estabelecer para cada nível de maturidade que a gente está na área de compras, a depender dos nossos desafios, quais são os indicadores que fazem mais sentido, quais são as regras, quais são as métricas desses indicadores. A gente também gera uma cultura de colaboração para gerar conhecimento dentro da empresa, dentro da área de compras. É comum a gente ver em alguns locais, né, a pessoa sai e leva com ela toda a estratégia, todo o conhecimento daquela categoria ou daquele mercado fornecedor, porque não tinha um processo muito estruturado ali do passo a passo da pré-negociação, material consolidado ali de como foi a estratégia, né? Como foi a definição da estratégia, que dados, que informações foi gerada para fazer aquela categoria, para fazer gestão de categoria, e uma série de outras coisas. Então, isso é um pouquinho aí do que resume o que é inteligência em compras, né? Então, tem muita informação, muito dado, que a gente vai selecionando, tratando, analisando para tomar a nossa decisão e gerar mais valor. E aí eu trago aqui algumas perguntinhas para vocês. Enquanto eu for fazendo essas perguntinhas, vocês podem ir respondendo mentalmente aí se vocês já fazem, não fazem, ou se ainda estão no meio do caminho, porque eu acho que também isso ajuda a gente a entender, ou vocês entenderem, né, o quanto que vocês estão conseguindo realizar um pouco, né, disso aqui que a gente chama, que a gente define de inteligência em compras no dia a dia na área de vocês. Então, vocês entendem a exposição aos principais elementos, aos principais drivers de custo da categoria que vocês negociam, ou das principais categorias, né? Se você já está numa posição ali de liderança, de gerência dentro da área de compras, você identifica esses principais custos, esses principais drivers, né? Depois, você tem uma visão profunda do mercado fornecedor, do mercado daquela categoria, dos dados internos, dos riscos que aquela categoria tem. Você entende, você tem uma visão mais holística da cadeia dos suprimentos daquela categoria, né? Quem são os outros concorrentes, os outros setores que também consomem do serviço, consomem daquele produto, daquele material, qual que está a capacidade ociosa do mercado, como é que está a oferta, a demanda, a sazonalidade de consumo, o que tem se falando de inovação e tecnologia. Então, isso é um pouco da profundidade que a gente precisa ter nas categorias. Depois, outra perguntinha além de discutir, né, além da estratégia de preço e prazo de pagamento, o que mais você utiliza dentro da estratégia da sua categoria, né? Você utiliza TCO, você faz um mix de contrato e spot, você está olhando para a fuga de contrato, você está olhando ali para saneamento da base de dados, está revisitando o escopo, está revisitando a demanda, planejamento de demanda. Então, o que vocês utilizam, além de discutir prazo e pagamento com seus fornecedores, para trazer mais eficiência, mais saving, gerar mais valor para as suas organizações, né?
E a questão da transparência dos gastos, né? Vocês têm essa visibilidade, vocês fazem muito bem esse sistema de análises, as informações estão consolidadas num único relatório, num dashboard ali que o comprador tem autonomia, são dados confiáveis e atualizados para vocês ficarem brincando ali, fazendo algumas análises, né, mais profundas em relação aos gastos. Então, isso é um pouquinho aí de uma análise que dá para a gente fazer, né? De novo, respondendo mentalmente para a gente ver se a gente consegue fazer, está aplicando ou não a inteligência de compras de fato dentro do nosso dia a dia e dentro da organização, né? E por que eu trago esse questionamento, pessoal? Eu vou trazer 2 dados aqui de pesquisa. Então, o ano passado, mas a pesquisa foi feita em 21, publicada em 22, na CAPES, e foi uma pesquisa global. Eles identificaram, pessoal, que quase metade dos compradores, né? 44% dos profissionais de compras têm dificuldade de entender os drivers, os custos da sua categoria. E isso é muito crítico, tá bom? Porque quando a gente vai sentar numa mesa de negociação para revisitar um valor, um preço para o fornecedor, dar algum reajuste, até mesmo a gente ver quais são os mercados que a gente vai analisar, né, identificar essas oportunidades de ameaça, é super importante que a gente entenda os drivers, os elementos de custo e também que a gente monitore isso para ver o impacto que vai dar no nosso orçamento, em alguma contratação nossa. E esse número aqui assustou bastante, né? E uma outra pesquisa também que eu vou compartilhar com vocês foi uma pesquisa que foi feita no CIEC o ano passado, então mais atualizada, e a gente perguntou para os gestores da área de compras, então aí foi mais focado aqui no Brasil, né? A gente elencou alguns critérios, então gestão de fornecedores, gestão de terceiros, gestão de contrato, a gestão das atividades mais operacionais da área de compras, e a gente também perguntou da inteligência de mercado, né? E 68% dos respondentes disseram que fazem de forma muito básica ou que ainda está em desenvolvimento. Então, de todos esses critérios que a gente perguntou, a inteligência de mercado é o que estava num nível mais baixo dentro das áreas de compras aqui do Brasil. E só 4% das empresas responderam que elas se identificam como líder dentro do tema de inteligência de mercado. Então, que elas realmente fazem de forma frequente para as principais categorias, e não só faz análise de mercado, mas elas conseguem identificar aí oportunidades e ameaças para melhorar a estratégia de negociação e ter tratativa dentro da categoria, dentro da área de compras, né? Então, a partir dessas pesquisas aqui, a gente identificou, a gente já sabia, né, claro, mas a gente identificou uma super oportunidade para a gente trabalhar melhor com esse tema de inteligência em compras aqui no Brasil, expandir mais esses conhecimentos, também ter mais materiais, né, talvez mais pesquisas focadas, mais estudo de caso, trocar melhores práticas, compartilhar cases de sucesso de inteligência em compras. Então, é por isso que a gente teve essa iniciativa, CIEC, junto com o GEP Cost Drivers, que vai ficar um pouco mais claro para vocês no final desse webinar. E aí, para a gente explorar um pouquinho essa parte de inteligência de mercado, pessoal, a Tânia vai compartilhar alguns cases reais aqui com vocês, né? Dentro de inteligência de compras, a gente vai fazer esse recorte agora, para a gente entender um pouquinho mais na prática como se faz inteligência de mercado para compras. Tânia, por favor. Sim, tá ótimo. Muito obrigada, Mônica. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, falando sobre esse assunto. Como bem disse a Mônica, é claro que esse evento, ele teria um tempo muito maior se nós fôssemos explorar toda a jornada que a Mônica colocou aqui para a gente, que é o que nós entendemos, que é o que, de fato, uma área de inteligência em compras, ela tem que focar. Mas como sabemos, né, que até pelos números que a Mônica trouxe, né, onde 44% praticamente da pesquisa dos compradores, muitos ali não têm ainda uma gestão boa sobre, ou pelo menos tentam ter uma gestão sobre a questão de custos, então aí nós achamos melhor trazer um case voltado para essa questão que nós chamamos isso de identificação de oportunidades. Então, aqui eu gostaria de trazer um pouquinho, até muitos dos nossos clientes também que estão aqui participando, né, acompanham os nossos webinars, onde a gente fala lá dos segmentos mais importantes, e a gente sempre traz esse tema, né? O tema
como eu, de fato, avalio um cost breakdown de uma determinada categoria que eu esteja negociando. Então, esse case aqui nós achamos bem interessante, que nós pegamos, né, é um case real, né, de um cliente, onde nós sabemos, nós fizemos ali uma avaliação e vimos que praticamente ali 50%, mais de 50%, ele está associado a índices de preços, né? Sendo que uma grande parte em índice de preços ao consumidor e uma outra parte índice de preços ao produtor. Por que que é importante que se diga isso? Porque essa é, na verdade, até uma lógica que a gente sempre busca trazer para os nossos compradores, de tentar entender mais a fundo a sua categoria, a categoria que você está de fato negociando, porque muitas vezes usar um indicador de preços agregado, ele pode estar distorcendo uma avaliação de custo que você esteja fazendo, ou seja, você pode estar deixando dinheiro ali na mesa para o seu fornecedor. Então, nós resolvemos começar aqui com essa pizza, porque a gente viu ali, né, praticamente 50% desse spend, ele está associado a índices de preços. E quando a gente fala de índices de preços, nós podemos sim estar distorcendo alguns resultados, né? É, então, qual que é o meu objetivo aqui, né? É poder mostrar isso para vocês, né? Ou seja, como eu disse, é um dos itens da jornada que a Mônica trouxe anteriormente, que nós chamamos aqui de identificação de oportunidades, né? Um dos itens dentre aqueles demais que ela falou sobre a questão dos fornecedores, a questão de mitigação de riscos. Então, todos os itens são importantes dentro da inteligência, mas aqui a gente resolveu explorar apenas esse indicador, ou melhor, apenas esse ponto lá da jornada. Enfim, então, na sequência aqui, Mônica, por favor. Então, nessa sequência, o que que a gente pode avaliar? Então, ainda falando do mesmo cliente, nós tiramos aqui um dos itens ali da cesta de negociação que eles fazem. Então, nós pegamos aqui uma negociação de frete, né, dentro desse mesmo cliente, e nós vimos que o cost breakdown que ele usava para negociar frete, que é o que está aqui do lado esquerdo da tela de vocês, basicamente aí a grande parte, sim, 70% de diesel, né, já que ele está negociando frete, mas tinha ali quase 40%, né, de 30% a 40% de IGPM. IGPM é um desses indicadores de preços ao produtor, que ele carrega uma série de indicadores embaixo dele e que possivelmente, quando você traz para uma negociação de frete, você não está refletindo a realidade daquela categoria. Bom, diante disso, o que que nós fizemos? Nós, juntamente com o cliente, nós fizemos uma sugestão de cost breakdown para ele, que está do seu lado direito da tela. Então, o que que nós sugerimos, né? Uma negociação de frete, nós entendemos que você tem que considerar diesel, sim, como ele já considerava. Uma pequena parcela de GPM, sim, porque ali você tem muitas vezes contratação de algum serviço muito específico, enfim. Então, ali nós jogamos um pouquinho de GPM, mas a grande parte ali está trazendo, inclusive, dissídio de motorista, que é o que está bastante condizente com essa negociação de frete aqui, porque aqui você sim, você reflete o custo efetivo de uma negociação de frete. Então, ou seja, quando nós reavaliamos isso com ele, nós então chegamos nessa sugestão de cost breakdown que vocês estão enxergando aqui do lado direito da tela. A partir daí, então, nós chegamos em alguns resultados, né? Que é o que eu vou mostrar na tela nessa próxima tela que a Mônica está mostrando para a gente. Então, ou seja, se o cliente, ainda falando sobre a negociação de frete, se o cliente adotasse aquela paramétrica, aquele cost breakdown inicial, onde ele só divide GPM com diesel, nesse período que nós estávamos coletando, ou melhor, analisando para ele, ele teria uma variação média aí de 6,29, né? Em uma casa, 6,3% de reajuste nessa negociação de frete. Ao passo que, quando você estratifica, que você avalia, você debruça e
consegue estruturar um cost breakdown coerente com aquilo que você está negociando, essa variação média desse mesmo período, ele cai para 1,46%, 1,5% aí, ou seja, numa conta bem rápida, uma variação de mais ou menos, uma diferença aí de mais ou menos 5%, né, 4,5% a 5%. O que é isso, né, numa negociação de frete, especialmente numa empresa que tem vamos dizer assim, uma operação de logística bastante importante? É muito dinheiro. Então, assim, fica parecendo, pessoal, até um pouco óbvio, né, quando a gente fala de frete, porque eu acho que eu quis trazer, até porque a gente não imagina que uma negociação de frete incorra num erro como esse que estava incorrendo até então, porque você logo imagina, poxa, se eu estou negociando frete, eu tenho que entender um pouco sobre salário do motorista, manutenção com pneus, enfim. Isso parece óbvio? Parece, mas não necessariamente é tão óbvio assim. Então, isso que é importante que se diga, né? Esse cliente, ele estava negociando de uma forma equivocada. Então, assim, agora pensem numa quantidade grande de categorias que se negocia no dia a dia, o quanto a gente pode estar incorrendo em alguns erros e deixando todo esse dinheiro aqui na mesa, né? Na ordem aí de 5%, num volume de reais bastante significativo. Então, enfim, o grande propósito nosso aqui hoje é fortalecer ainda mais a importância, né, dessa gestão, né, que a gente está chamando de inteligência em compras, onde a identificação dessa oportunidade por meio dos custos, óbvio que você pode identificar oportunidades por diversas formas, mas se nós pegarmos o custo, que é algo que até tem ali uma informação bem estruturada, que eu consigo ter acesso a essa informação, ali você já pode ter eu costumo dizer que eu não sei se é um ganho, mas é deixar de perder, né? Deixar de deixar dinheiro na mesa. Então, nós quisemos trazer aqui esse exemplo prático para vocês, para trazer cada vez mais essa conscientização da importância da estruturação da inteligência, olhando do ponto de vista do custo, dentro de uma negociação de desculpa, de categoria que está sendo negociada. Mônica, fica à vontade. E mais um ponto importante, né, que eu gostaria de trazer aqui. Aqui eu costumo dizer que o slide anterior, ele pega direto na nossa veia, porque mexe lá no nosso custo direto, né? Esse slide anterior, ele vai direto lá no nosso dinheiro, no dinheiro que a gente está deixando na mesa. E o próximo slide, que é um dos itens também que entraria aí dentro de uma inteligência de categoria, é o que nós chamamos aqui de um indicador de estoques, tá? Aqui eu costumo dizer que são os indicadores onde os compradores precisam ficar bem atentos, porque ele mostra tendência, ele mostra muitas vezes o melhor momento de uma negociação. Né? Inclusive, essa informação eu trouxe no nosso último webinar e ela foi bastante aceita. Por quê? Porque quando a gente olha para estoques, esse indicador ele está mostrando o que é um indicador calculado pela Confederação Nacional da Indústria. Aqui do lado tem uma segmentação por segmentos, tá? Mas só para vocês entenderem, né? Quando você tem o indicador, ele mostra o quê? O quanto se planejou de estoques para aquele determinado segmento versus o que efetivamente ocorreu. Então, quando esse indicador ele sobe para cima de 50 pontos, é um indicador de difusão, tá, pessoal? Então, aqui eu não estou falando de volumes, de estoques, não, eu estou falando de um índice de difusão, que mostra um comportamento, uma sinalização. Então, quando esse indicador mostra acima de 50 pontos, significa que o que foi efetivamente ocorrido, ele ficou acima do que foi desculpa, abaixo do que ficou planejado. Então, ou seja, significa, isso daqui é uma indicação de sobra de estoque. Então, ou seja, o que foi planejado ficou acima do que foi efetivamente ocorrido. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque a partir de junho do ano passado, mais ou menos, esse é um dado real, né?
que é feito pela CNI, ali naquele gráfico nosso, vocês podem ver que a partir de junho esses números ficaram bem acima de 50 pontos, significa que a indústria ela está consumindo menos do que está sendo planejado. Isso significa dizer o quê? Tem estoque sobrando. Do lado direito, como está bem pequenininho, mas ali eu garanto para vocês que a grande parte do que está acima da linha que está cinza, ali na parte branca, é a grande parte dos segmentos que ficaram com essa sobra de estoques. O que, em outras palavras, quer dizer isso, né? Eu até comentei isso no último webinar. É uma sinalização de que a gente está num momento muito mais favorável para compras, né, do que nós estivemos nos últimos praticamente 18 meses aí em função da pandemia. Então, por que tudo isso? Porque é importante você ter uma análise como essa no seu dia a dia, né? Então, aí a importância da inteligência de compras, a importância do comprador ou das áreas de inteligência dentro das áreas de compras, de fazer acompanhamento de indicadores econômicos. Então, esses indicadores, eles nos mostram muitas coisas. Então, quando a gente consegue estruturar a nossa área olhando para essa inteligência, a gente consegue não só deixar de perder dinheiro, como foi mostrado no slide anterior, como também a gente consegue, talvez, antecipar um movimento, que é o que mostra esse slide nosso aqui. Ou seja, nesse momento atual, né, hoje aqui, fevereiro de 2023, os indicadores nos mostram que as áreas de compras estão em momentos muito mais favoráveis de negociações do que elas estiveram. Ah, o que vai acontecer daqui para frente? Né? Essa é a grande pergunta. Óbvio que é muito difícil de você mensurar o futuro com precisão, mas se nós estamos com uma expectativa de crescimento um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais desaquecido, porém as perspectivas do final do ano passado para cá começaram a melhorar, então não dá para prever quando essa favorabilidade pode virar. Então, por isso que, assim, é mais uma indicação para vocês de que, assim, fiquem atentos, porque pode ser que você esteja num momento bom de negociação de mais médio e longo prazo. Então, é isso que esse indicador nos mostra aqui. Então, a importância de fazer uma boa avaliação sobre essas informações. Legal, Tânia, muito bom, obrigada. Então, depois desse recorte aqui de inteligência de mercado, né, voltar a falar um pouquinho de inteligência em compras, pessoal, e eu vou fazer um gancho, né, com o que a Tânia acabou de falar, o futuro, né, não, inteligência de compras, pessoal, inteligência de mercado para compras não é a gente ter uma bola de cristal, infelizmente ninguém tem, né, mas como é que a gente faz inteligência, como é que a gente aplica inteligência? Então, o caso bem interessante desses dois exemplos que a Tânia trouxe aqui para a gente, né, de analisar o mercado, pode ser entender esse indicador aí de estoque, entender indicador de oferta, de demanda, de produção, a parte de custos também, entender o movimento dos preços de custo dessas categorias, entender a inflação, não tão genérica, né, mas entender a inflação específica, um índice específico daquela categoria. Também a gente passa por outros temas dentro de inteligência para compras. O desempenho e o planejamento estratégico de compras. Então, como eu falei no começo, identificar os KPIs corretos para aquele momento de maturidade, as métricas corretas, mas também como é que a gente faz um planejamento estratégico? Onde é que eu quero estar daqui 5 anos? Né? Quais são os objetivos da minha organização? Como é que eles desdobram para a área de compras, para a área de suprimentos? Eu vou desdobrando em metas, em KPIs, em projetos, ano a ano, ao longo dos próximos anos, aí num planejamento estratégico. Então, isso também envolve muita inteligência. A gente pode, a partir do momento, né, que a gente tem essa análise de mercado aqui robusta, entendida, a gente também tem análise de custos, tem cost breakdown para as principais categorias, ou um indicador específico, a gente já consegue contribuir para o processo orçamentário da organização do negócio, né? Eu vejo aí esse movimento para algumas empresas aqui no Brasil, área de compras, ajudando efetivamente de forma construtiva para o processo orçamentário da organização. Quando a gente olha para dentro de casa, né, é muito interessante a inteligência ela trabalhar nesses processos, nessas análises do spend, dos gastos internos. Também a gente pode pensar aqui em gestão de estoque, gestão de fornecedores, a questão da matriz estratégica, né, lá da metodologia do Kraujik, ou baseado no livro também do Purchasing Chessboard,
é super interessante. Eu costumo falar que é um dos primeiros passos aí que a gente tem que fazer numa área de compras para a gente organizar as categorias nos 4 quadrantes e a metodologia diz, né? Para cada quadrante a gente tem ali uma melhor forma, uma tática, uma estratégia de negociação. Então, a área de inteligência, pessoal, é trabalhar com todos esses pilares, esses subtemas, né? E também muito alinhado com entender tecnologia, inovação, seja para coisas dentro de compras, né? Então, o que tem surgindo aí para a gente otimizar o processo de gestão de fornecedores, gestão de terceiros, governança do cadastro de dados mestres e também a própria gestão de riscos. E para quem gosta desse assunto, quer melhorar esse tema dentro da área de compras, né? Quer entender casos de sucesso, quer começar a praticar cada vez mais, ganhar profundidade, né, desse conjunto aqui de temas, de pilares dentro de inteligência em compras. Aí eu vou pedir para a Fábia falar um pouquinho de vocês, do que é o CIEC, do que são as comunidades práticas, que daí é o convite que a gente gostaria de estender para vocês. Então, Fábia, por favor. Oi, boa noite. Estão me vendo, ouvindo bem? Sim, vendo eu não sei que eu estou compartilhando tela, mas ouvindo tá ótimo, Fábia. Então tá bom. Sim, estamos vendo bem, Fábia. Então tá ótimo. Obrigada. Primeiro que eu gostaria de agradecer a equipe da JEP, Cost Drivers, a Tânia, o Eric, o Denis, que está aqui conosco, a Giovana, ter a oportunidade de apresentar aí para vocês, para a comunidade, essa parceria que iniciou esse ano. O que é o CIEC? Você pode passar? Esses são os 3 fundadores, são os 3 professores. Eles se uniram aí num determinado tempo, isso já tem quase 10 anos, e discutindo em cima da questão de compras. O professor Fábio conheceu o professor Holger lá na Europa, no seu doutorado, e trouxe para o Brasil essa demanda, e juntamente com o professor Nuno, eles criaram, isso já tem uns 7, 8 anos, a primeira formação em compras, né? Um curso primeiro de curta. E analisando tudo isso, e como era o mercado, e como funcionava o conhecimento em si aqui no Brasil, eles entenderam que nós tínhamos uma carência, né? E se você for analisar aí, a gente tem pouco conhecimento discutido em compras. Aqui a gente tem um exemplo que é recente, né? A Mônica lançou esse livro que depois vai ser sorteado ao final, mas a gente não tem livros dedicados ao assunto de compras, são poucos. Então, eles viram essa oportunidade e essa carência. Mas viemos também com outro propósito, que é não só a parte acadêmica, mas também juntar essa parte de mercado. Por isso, aqui também a parceria com a comunidade, com a JEP. Daí surgiu o CIEC, hoje a gente está no 3º ano como empresa, é o Centro Internacional de Estudo em Compras, então tem como objetivo ser o hub de conhecimento em compras, em procurement no Brasil, juntando, fazendo essa união entre as empresas e as academias, né? A academia de forma geral, que são as universidades. Tendo como ponto principal aqui o nosso núcleo de pesquisa, que foi o início do CIEC em 2019, dentro da USP, e a parceria com o professor Holger, lá fora, que é também um dos fundadores. Ele está na Universidade de Twente. A Holanda hoje é o país que mais publica, está entre os países que mais publicam e mais entendem de compras na Europa e no mundo. Então, eles se uniram e aí a gente tem o CIEC. Hoje, o principal motor que a gente fala, você pode passar, Mônica, que a gente fala, que a gente traz para vocês e gostaria de apresentar aqui nesse webinar, são as comunidades de prática. Esse é o nosso 3º ano da comunidade. A comunidade é um grupo seleto de participantes de empresas líderes. A gente está falando de empresas aí com faturamento de mais de 1 bilhão por ano, são empresas nacionais e multinacionais, onde a gente se reúne mensalmente com esse grupo, que são gerentes sêniores, heads, depende da nomenclatura de cada empresa, para promover uma troca de conhecimento, então, tanto da parte acadêmica como da parte de prática. Para isso, eu fiz um esboço nesse próximo slide, com o intuito de mostrar para vocês como que a experiência
da comunidade de prática. A gente inicia o ano com a reunião de abertura. Essa reunião de abertura é uma reunião onde a gente reúne toda a comunidade. Por que eu falo comunidade? Porque hoje a gente tem 6 comunidades em 2023. A gente tem a comunidade de inteligência em compras, a comunidade de pessoas, comunidade de outsourcing, comunidade de tecnologia e startup e a comunidade de gestão de riscos. Acho que eu não esqueci nenhuma, né? ESG, talvez. ESG e inovação. Obrigada, Mônica. Então, a gente faz essa reunião de abertura onde a gente apresenta o time CIEC e a proposta desse ano. Na sequência, a gente tem a primeira reunião de validação, onde a gente tem aí a equipe CIEC com os participantes e a gente faz a validação da agenda do que a gente vai trabalhar ao longo do ano. Na sequência, isso agora a Mônica vai estar passando, quais são os momentos que acontece de experiência ao longo do ano. Então, eu trouxe aqui, cada reunião, mensalmente isso, a gente traz as melhores práticas aí de pesquisa no mundo. A gente tem um pesquisador, tem alguém, um doutorando, um mestrando, que faz parte da equipe, que tem o objetivo de trazer o que está sendo estudado no mundo, via também USP e Twente, promover esse conhecimento dentro da comunidade. A gente tem um momento de reunir toda a comunidade, porque as comunidades elas trabalham de forma independente em reuniões online, são 10 ao ano e 2 presenciais. Um dos encontros acontece em junho, onde a gente reúne toda a comunidade numa reunião presencial, normalmente com um fundo temático. Essa foto aqui está para vocês que aconteceu ano passado, a gente estava falando sobre as questões da inflação no mundo e qual era o impacto em compras, e outros temas também discutidos entre a comunidade. Então, a gente passou uma manhã com cerca de 40 empresas diferentes discutindo as questões de inflação e conjuntura econômica. Trouxemos 3 speakers, para vocês terem uma ideia, com a visão da Europa, dos Estados Unidos e a visão do Brasil. Outras coisas também que acontecem dentro das COPs, a gente tem a oportunidade de apresentar cases nacionais e cases internacionais também, com a participação de pesquisadores via Twente, trazer alguém para tratar um tema interessante dentro da comunidade. Outra coisa também, envio de papers para congresso. O ano passado nós fizemos isso, e esse ano também a gente vai participar do IPSERA, que o IPSERA acontece no início de cada ano, é o principal congresso na Europa em compras, então a gente também tem esse envio. E uma outra coisa também que aconteceu ano passado, esses participantes desse grupo também ajudam na construção, por exemplo, que eu trouxe aqui, da criação, por exemplo, de um e-book. A gente ainda não lançou isso para o mercado, mas é um livro que foi criado dentro da comunidade de prática, junto com os pesquisadores, com a equipe do CIEC e os participantes. Tem mais ou menos 50 páginas, pesquisa, isso vai ser lançado em breve para o mercado, mas é um material que fica dentro da comunidade. E a gente também tem aí o encerramento, uma reunião no final do ano, onde as COPs se reúnem novamente, trazendo todo o conteúdo do que foi discutido em cada uma das COPs, apresentando e trocando entre a comunidade. Pode passar, Mônica. Se eu pudesse falar aqui para vocês, resumindo, quais seriam aí os pontos, por exemplo, dos objetivos e o propósito, então é trazer as principais práticas globais para essas pessoas que estão, os participantes, construção de um conhecimento relevante, trazer conteúdos também que a gente possa amparar as universidades, né, com cases construídos dentro da comunidade, ter a satisfação desse talento, né, desse gestor em compras que vai estar no grupo conosco. Consequentemente, há uma oxigenação dele, da equipe, por trazer esse conhecimento de ponta. E uma coisa que acontece muito, e a Mônica depois pode até comentar, é essa questão da mentoria. Só para vocês saberem, os grupos são pequenos, tá? No máximo 15 pessoas, 15 participantes, mais a coordenação e os moderadores. O objetivo aí, então, é que a gente tenha um grupo fechado com empresas não concorrentes e onde a gente tem um termo de confidencialidade e para ter um ambiente seguro de troca. Então, a gente grava essas reuniões com o intuito não só da pessoa assistir novamente porque ela não veio, mas sim para a gente gerar conhecimento através do que foi discutido nas reuniões.
Outra coisa também, há um incentivo para a entrada no mestrado, no doutorado, com a produção de artigos que eu mostrei, e o mesmo se vocês tiverem, né, os participantes têm interesse, a gente tem um núcleo de pesquisa que ele ampara toda a comunidade. Então, como é que a comunidade está dividida? A gente tem o coordenador, né, que é aqui, a gente tem um exemplo aqui, que é a Mônica, que é uma professora, estudou, fez um mestrado disso. A gente tem um moderador, a Tânia, que vai estar conosco na COP de Inteligência. Vamos ter mais um moderador ainda, alguém com expertise de mercado, e a figura do pesquisador, alguém que vai estar fazendo doutorado ou mestrado para nos apoiar. E aí, esses 15 participantes, que são empresas não concorrentes, com o intuito da gente ter essa troca ao longo do ano. Então, assim, são poucas vagas, né? Então, a gente está falando de um ambiente pequeno, a gente entende que mais que 15 pessoas a gente não tem uma troca, e a ideia não é somente um network, mas que cada um que estejam conosco participe. Queria até usar aqui uma analogia, né? O CIEC seria aí o maestro e cada um de vocês os representantes dessa orquestra. Então, a gente vai desenvolver aí uma música ao longo do ano e chegar no final do ano a gente vai ter uma composição criada por vocês, tá? Então, não é simplesmente ouvir, a gente quer a colaboração dessas pessoas. A gente já teve aí 2 anos muito bons, onde a gente começou aí com 25 empresas, o ano passado foram umas 35, e a gente esse ano espera chegar em 55 empresas conosco. São empresas grandes, aí como eu comentei, com faturamento acima de 1 bilhão, então são empresas relevantes para o mercado, e a gente tem já o retorno dessas empresas, do feedback de ser um grupo interessante e que traz bastante conteúdo para a comunidade. Esse material aqui está bem resumido, mas depois a Mônica e o Denis e a Tânia vão passar para vocês. E aí eu agradeço e fico à disposição. A gente tem um e-mail aqui também, copy@ciecacademy. Depois, quem tiver interesse, as comunidades começam agora no final de março. Semana que vem a gente tem uma reunião de kickoff. Obrigada. Mônica, acho que você está com o microfone fechado. Está fechado, Mônica. Oi, Mônica, está fechado. Agora eu consegui. Tá. Desculpa, eu estava compartilhando tela, aí não fica aparecendo para mim de forma rápida aqui. Bom, então, aqui é um pouco do que Obrigada, Fábia, que ela acabou de apresentar, né, sobre o cronograma. O que eu gostaria de destacar aqui, restam 10 vagas. Eu acho que essa vai ser uma das dúvidas, né, mas o tempo, ao longo, né, desses 10 meses, 10, 11 meses que a gente tem até o final do ano, pessoal, a gente tem as reuniões frequentes. Então, é importante participar das reuniões online, uma vez por mês, de 1 hora, 1h30, que a gente vai discutir esses temas, apresentar casos de sucesso, também discutir algumas dores, ou fazer alguma pesquisa, analisar os resultados dessa pesquisa. Então, um pouco disso que a gente vai dedicar mais tempo ao longo desses 10 meses, depois a gente finaliza, então, o material, e como a Fábia falou, né, trago o exemplo aqui de novo do guia aqui de comunidades práticas de outsourcing, tá? Então, por conta do tempo também, então vamos para os próximos passos. Queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém fizer algum comentário aí na conversa, no chat, puder compartilhar aqui, eu, a Tânia, a Fábia, a gente pode ajudar com algumas dúvidas. Depois, pessoal, para quem se interessou, né, essa é a ficha de inscrição, então tem o QR Code aqui na tela. Tem o link, eu vou deixar para vocês aqui no chat também, assim que eu parar de compartilhar a tela. E enquanto a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai fazer, então, um sorteio dos 10 livros. Eu também vou colocar aqui no chat o e-mail. Para quem for o ganhador, pessoal, eu peço para enviar o endereço, as informações completas aí para a gente mandar pelo correio, para o e-mail da Karina, do Cost Drivers, tá?
E antes da gente finalizar, aqui estão os nossos contatos, que eu também vou colocar no chat. Então, dúvidas para participar da COP, pessoal, podem acionar ou a Fábia ou eu, tá bom? Mas o importante é vocês preencherem a ficha aqui, quem tiver interesse, para a gente já começar as conversas e fechar esse grupo aí da comunidade prática de inteligência em compras, tá? Então, enquanto a gente vai tirando as dúvidas, lendo os comentários, estou colocando aqui o link para vocês. Para de compartilhar. Chat. Então, aí segue o link. E também, para quem for o ganhador do livro, peço para mandar e-mail aqui para a Karina, do Coach Drives, para a gente enviar para vocês via correio, tá bom? Deixa eu ver se... Então, agora eu estou com acesso aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Por enquanto, ainda Não, nenhuma. pessoal. Não, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre o CIEC, ou então sobre o que de definição mesmo de inteligência? A Tatiana está dizendo que o arquivo não existe, acho que do link, Mônica, que foi passado. Estranho, eu testei ele ontem de manhã. Felipe está dizendo a mesma coisa. Fábia, será que você consegue ajudar com esse link da ficha de inscrição? A O Giovana QR está Code está perguntando. funcionando. Então, peraí, eu tenho um minutinho só. Vou compartilhar de novo a minha tela, pessoal, com o QR Code, tá? Então, talvez fique mais rápido aí e pelo QR Code. Deixa um minutinho só, vou voltar aqui e compartilhar a tela. Tá. O que você ia comentar, Tânia? A Giovana Lopes Lima, ela está perguntando onde será disponibilizada a gravação do webinar. Aí eu preciso ver com a Karina do Coach Drives a gravação e depois vai a ficar, gente... Mônica, vai ficar na nossa landing page que tem todos os webinars. A gente manda o link para todo mundo. Ótimo, Isso. obrigada, Denis. Nós vamos mandar o link para todos, tá, Giovana? A Sônia está dizendo que o QR Code funciona, né? O QR Code funciona. Aham. Também, a Giovana, tá. Qual o nome e o valor de investimento para adesão ao CIEC? A Giovana Lopes Lima está perguntando. Eu vou passar juntamente com o material, mas é uma adesão anual feita pela empresa, tá? Essa não é uma pessoa física, mas pessoa jurídica. A gente entende que, tendo vocês como um sponsor à empresa, é um valor de R$ 15.000, é menos aí que uma pós-graduação, e, sei lá, 1.000 e pouco ao mês, mais ou menos, seria o valor. E é feita essa adesão, um termo também de confidencialidade para participar do grupo, e esse grupo tem validade de 1 ano, tá? E o interessante também de comentar, né, Fábio, só para complementar. Eu tenho interesse aqui de inteligência em compras, né? Mas como a gente acaba tendo 2 encontros anuais e as outras comunidades práticas, as COPs, também compartilham o resultado e discussão, sim. Então, de alguma forma, vocês também acabam tendo acesso a esses outros temas das outras COPs, né? Então, isso que é interessante, como a gente comentou aqui desse guia de outsourcing, ele está já há uns 3 meses só disponível para quem é do time do CIEC, quem participa do CIEC. Daqui a algum tempo que a gente vai abrir para a comunidade em geral, né? Vai deixar isso de forma pública. Então, tem alguns pontos positivos, não só relacionados à cópia de inteligência em compras, mas sim que você vai ter acesso a algumas outras discussões também. E é como a gente comentou, a discussão aqui não é simplesmente um network, não é simplesmente eu vou assistir, né? A gente espera, e é o que aconteceu nos últimos anos, que vocês realmente, né, os participantes realmente tenham um papel dentro da COP. Se ele quer participar
por exemplo, como foi no caso da COP de outsourcing, desenvolvendo conteúdo como autor ou como colaborador, trazer a sua empresa também para ser um ponto de discussão dentro do grupo, trocar entre os grupos. A gente fala até que isso acaba sendo uma mentoria. O CIEC hoje não tem o objetivo, vamos dizer assim, de concorrer com consultoria. Não, a gente quer qualificar o profissional de compras, levar esse conhecimento para dentro da empresa. E esse grupo, né, que é um grupo fechado, um grupo pequeno, que é essa comunidade, você tem a oportunidade aí de conversar com pares de setores diferentes e aprender com ele e o que ele está praticando e por que não fazer um benchmark direto, visitá-lo, que acaba acontecendo também dentro das reuniões. Uhum. Acho que todo mundo aqui já deve ter pego o QR Code, né? Vamos, então, para o sorteio. A gente só está atualizando a lista dos presentes agora. Tá? Então, até o final da live, tudo bem? Aí, Giovana, que está ajudando a gente. Quando tiver tudo certo, fique à vontade. Tem uma pergunta aqui. Quantos representantes por empresa? Uma pergunta... Do Ricardo. Uhum. Ricardo. Ricardo, é assim, a gente espera, por exemplo, cada COP tem uma única empresa. Então, assim, por exemplo, se a sua empresa gostaria de 2 vagas, ela vai participar de COPs diferentes, desde que não tenha o limitante, a quantidade, que é no máximo 15, e aqui a COP a gente já está com somente 10 vagas, né? Aliás, quer dizer, tem 10 vagas ainda disponíveis, e o limitante é não ter também alguém concorrente, né? Uma empresa concorrente à tua, mas nunca 2 participantes na mesma COP, né? Na mesma comunidade. Mas a gente tem caso de ter, por exemplo, 3 participantes da mesma empresa em COPs diferentes, é o que vai acontecer esse ano. Já tem esse ano, né? E daqui para o final do mês é onde a gente efetiva todos os interessados, né? Que a gente já vem conversando com algumas empresas para fechar, então, essa quantidade de vagas ou a questão também de não ter aí nenhum concorrente dentro da mesma COP. Pessoal, já estou com a lista aqui de todo mundo que ficou aqui no final da live, então eu vou compartilhar a tela. Mônica, estão me ouvindo? Está um pouquinho baixinho, Denis. Oi. Sim. Vocês me ouvem? Sim. Uhum, sim. Então, vamos fazer o sorteio agora. Meu nome é Denis Kreiser, sou o CMO aqui no Cost Drivers, tá? Um parênteses, que nem é o intuito da reunião, mas muitos de vocês devem ter recebido um e-mail que também é uma outra oportunidade que a gente está criando com o CIEC, que é o prêmio, tá, para os melhores cases de sucesso da Cost Drivers, tá? Então, quem quiser participar, não tem custo nenhum, pode enviar o case de sucesso que vocês obtiveram com a Cost Drivers e vocês vão estar participando de cursos assim de excelência, principalmente esse do CIEC, que é um curso com certificação internacional, tá? Então, vale muito a pena. A gente tem só 2 semanas, o prazo é curto, então corram que vale a pena, tá? Isso aí, pessoal. Vamos lá. Quem apresentar, olha só que aqui. interessante, quem apresentar o caso, Denis, e já ganhar, e já participar do CIEC, já pode ser um dos casos de sucesso para apresentar dentro da comunidade de inteligência. Ótimo. Exatamente. Felipe, tem uma dúvida sobre o índice de preço, é correto afirmar? E, Tânia, pedir ajuda dos universitários. Enquanto isso, Denis, acho que pode já compartilhar. Posso compartilhar? Vai, Tânia. Deixa eu só tirar essa dúvida, né, do Felipe. Uhum. Afirmar que esse índice, o índice de preço ao consumidor e a inflação, é correto afirmar que esse índice está relacionado diretamente com a inflação. Mas, por exemplo, eu preciso analisar os 2 índices, a inflação e o IPC, pois os países podem ter uma inflação parecida de 5% ou 6%, porém um valor de índice muito diferente. Então, Felipe, quando nós falamos de... Desculpa, deixa eu aparecer aqui na tela. Quando nós falamos de índice de IPC, índice de preço ao consumidor, é um índice, é aquela inflação medida lá para nós consumidores, né? E esse conceito é válido em qualquer país, né? Tanto no Brasil como quaisquer outros países aí que a gente fale. Então, assim, o que acontece?
Esse, inclusive, é o indicador que é acompanhado pelo Banco Central do Brasil, né? No caso, Brasil, Estados Unidos também usam o mesmo conceito, Europa, para poder manter controle, né? Vamos dizer assim, nós não costumamos dizer que a inflação ela tem uma rédea, né? Não existe. O que existe é um olhar do Banco Central para poder manter essa inflação sob controle, porque ele entende que é um dos fundamentos que mais tem vamos dizer assim, um efeito multiplicador, se perder de controle, um efeito multiplicador negativo para a economia como um todo. Então, muitas vezes o Banco Central, ele abre mão de crescimento, mas para poder manter sob controle essa inflação, porque ele entende que esse é um fundamento que pode ter um efeito negativo sem precedentes aí para a economia como um todo. Então, quando você está comparando, que eu acho que foi a sua pergunta, quando você compara isso entre países, você tem que comparar esse indicador. Então, que é o que a gente chama o consumidor, que é da inflação que está generalizada aqui no nosso consumo. Tá? Então, quando você for comparar isso entre países, você pega sempre esse indicador, que em inglês é o CPI, né? Consumer Price Index. Então, essa é uma terminologia utilizada por todos os países. Então, na comparação, sim. Se você for fazer uma comparação, você precisa comparar esse mesmo indicador com os demais países que você queira analisar. Tá? Inclusive, ele é usado como uma referência de troca, por exemplo, numa fórmula mais conjuntural aí, quando eu quero medir a competitividade de um país do ponto de vista de balança comercial, eu sempre tiro uma inflação da outra para ver se eu estou com uma inflação mais alta ou mais baixa do que o país que eu tenho uma certa parceria, tá? Mas, enfim, a gente costuma dizer que não é uma inflação oficial, né? Porque numa economia aberta como a gente vive, nós não temos uma inflação oficial, tanto que você tem o IPCA, que é divulgado pelo IBGE, que ele tem uma amplitude maior, o INPC também, o IPC-FIP. Então, assim, mas todos eles são índices de preço ao consumidor. Então, depende também do que você está negociando. Então, se você está negociando uma cesta de preços aqui em São Paulo, o ideal é você utilizar a IPC-FIP. Se você está negociando uma cesta onde o seu consumidor ele ganhe de 1 a 40 salários mínimos, você usa o IPCA, que é o amplo, né? O INPC, geralmente que ganha os de 1 a 8 salários mínimos. Então, tem essas pequenas diferenças aí que são importantes da gente saber quando a gente avalia essa inflação. Tá? Bom, aqui eu tenho mais perguntas, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu acho que o Denis está com. Então, aqui, assim, a lista é muito dinâmica. Então, entre e sai. Tá, Então, enviar. eu vou compartilhar aqui devagarzinho a lista. Se você não encontrar o seu nome, o Renato eu já vi aqui, já acrescentei. Renato Lúcio Bezerra Filho já está aqui. Eu vou passar aqui rapidamente a lista inteira. Se você não ver o seu nome, se não vir o seu nome aqui na lista, me avisa que a gente inclui, tá? Porque era só para quem estava até o fim. Ok? Vamos lá. Vou até aumentar aqui Isso, um pouco. eu Dá ia para ver comentar. bem, gente? Um pouquinho mais, Denis, Um por pouquinho favor. mais. Vou passar bem devagar. Alexandra Carvalho não vale, né? Não é do SEAC? É que como ela entrou como convidada, Tá. Então, vou passar aqui rapidinho. Não vale ganhar gente, né? Eu também não vou estar na lista. Camille Moura, Caselli Valentim, Caterine. Tá dando para ler, gente? Sim. Eu vou passar bem devagar. Se você não vir o seu nome, me avisa aqui no chat. Atenção. Ok, alguém ainda ficou de fora? Edio, aqui, ó. Edio Campos Filho, vamos acrescentar. E Valdair. É de Renato Lúcio Bezerra Filho. Ah, a Mônica que pediu, né, Mônica? Edio Campos Filho. Isso.
Valdair E o Valdair de Souza Oliveira. Sim. Leonardo Fernandes Barbosa. Ups. Sara Pauline Oliveira Silva. Agora a gente vai sortear. A Sara você já incluiu, Denis? Não, vai incluir. Tá. O Rodrigo Pedrazzi está repetido, Denis. Rodrigo. Tem um ali embaixo. Rodrigo Oliveira Pedrazzi está aí e logo abaixo. Tá certo. Então já estava. Isso. Direto, obrigado. Mais alguém? O Édio foi colocado. Dou-lhe né, uma. Denis? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos sortear. Ferramenta de sorteios. Vai começar. Sortear 10 pessoas, como a gente prometeu. Opa, 0 não. Você só precisa colocar. Ah, você já pôs os nomes ali, né? Tá. Dando algum erro aqui para eu. Não, primeiro precisa colocar os nomes nessa É verdade. Você precisa pôr isso. Falha técnica. Isso, estão aí. Isso. Todo mundo aqui, auditado. 10 pessoas. Ali você coloca Em ordem ali. alfabética. E o último ícone. Adicionar contagem regressiva. Vocês querem com emoção ou sem emoção? Põe aí no chat. Que aí, se quiser com emoção, eu vou clicar o do meio. Se vocês quiserem sem emoção, vamos ver. Coloque aqui no chat, por favor. Com? Opa, todo mundo com emoção. Então, botou unanimidade aqui. Vamos por aqui. Com emoção. Vamos lá. Preparados? Atenção, vai começar. Peraí. Denis, Opa. o segundo botão verde, desflega ele, por favor, senão a gente vai ter que ficar... Não, é rapidinho. A gente vai tá bom, beleza. Mais emoção ainda. É com emoção, o pessoal pediu. Vamos sortear, atenção. 4, 3, 2, 1. Com emoção. Se fosse sem emoção, vocês já saberiam aqui, não precisava nem fazer esse drama. Vamos ver o primeiro sorteado. Túlio Medeiros. Tá aí o Túlio? Túlio, dá um ok aí. No chat. Já deu. Tá bom. Parabéns, Túlio. Parabéns, Túlio. Vamos ao segundo. Natália Lisboa Silva. Olha, Natália tá aí? Vamos para o terceiro. Paulo Vidal. Paulo Vidal. Paulo Vidal, dá um ok aqui, enquanto a gente sorteia o próximo. Júnior Stareski. Espero que eu tenha falado certo. Uhum. Paulo já deu Paulo ok? deu ok. Sim. Júnior, dá um ok, por favor. Quinto sorteado, Pedro Souza. Paulo tá ok. Júnior também. A pronúncia foi certa. Foi bem, hein? Primeira vez. Próximo, Gabriel Porto. Aí, Gabriel. Gabriel. Deu ok. Pedro também deu Leonardo ok. Fernandes Barbosa. Leonardo Fernandes Barbosa.
Gabriel está aí. Aqui, olha, todo mundo presente, hein? Que dedicação. Raul Tainan Nascimento Gomes. Raul. Raul. Dá um ok aí, Raul, se você está presente. Lucas Cruz. Lucas e o Raul, nada ainda, senão a gente vai sortear mais. Ah, Lucas está aí. Raul, aí, Raul está aí também. Último, quem será o último? Olha só. Atenção. Fabiana Herrera Carvalho. Fabiana Herrera Carvalho, tá? Senão a gente faz mais um sorteio. Deu positivo. Ah, Denilson, obrigado. Cadê? Aí, então tá todo mundo. Então a gente já tem aqui a lista de todos os ganhadores. Vamos providenciar o envio pelos correios com autógrafo da Mônica, lógico, né? Conforme Sim. prometido. E eu não falei para ela, mas eu já estou lendo o livro também. Eu leio via Kindle, principalmente, já comprei, estou lendo. E muito boa noite para todo mundo. Obrigado por terem participado. Obrigada. E quem não recebeu o e-mail do prêmio, pode avisar que também a gente reenvia, tá? A gente já viu aqui alguns no chat. Obrigado. Oi, Casella, eu vou deixar o link aqui para comprar o livro. Um minutinho só, por favor. Gente, o livro, a versão Kindle tá em precinho baratinho de lançamento, tá bom? Tá bem menos em de conta R$30. Então, vou colocar o link aqui na tela. Ele tem tanto a versão Kindle quanto a versão impressa. Tá? Obrigada aí, agradeço o interesse pelo livro, participação de vocês aqui. Para quem tiver interesse, né, e conseguir participar do CIEC, principalmente na comunidade inteligência, será bem-vindo. Eu e a Tânia estamos super ansiosos para a gente trabalhar juntas esse ano, junto com vocês, realmente entregar coisas de valor, de fato, né, estruturar algo. Então, a gente agradece a participação e os nossos contatos vocês já têm. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite, Obrigado pessoal. a todo mundo. Tchau. Boa noite, pessoal. Muito Tchau, obrigada por todos. Até mais. Tchau, Lucas, Sônia, Tatiana, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, Alexandra. O link da Amazon, Tatiana? Sim. Ou é da pesquisa? Não dá para ver. Ah, da Amazon. Que estranho. Eu acabei de fazer um teste, eu consigo abrir. É o link que eu compartilho com todo mundo. Será que é algum do vírus do seu? Algum antivírus do seu computador? Ótimo, obrigada, Giovana. Se for o link de inscrição pelo QR Code, tem alguém que está precisando do link de inscrição para a COP, para o CIEC? Eu compartilho aqui na tela o QR Code de novo. Bom, ok. As pessoas a gente ainda está. Oi, Felipe, está precisando de alguma ajuda? Valeu, Tatiana, até mais. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau. Acho que a gente pode encerrar então, Fábia. Sim. Né? Não tem mais. Não, foi ótimo. Eu vou entrar numa aula também daqui a pouco. Tchau, até amanhã. Tchau, boa noite. Obrigada, viu? Obrigada, tchau, tchau.